Meus irmãos, nós nesse momento vamos ler um texto da Palavra de Deus. Gostaria de compartilhar com você uma mensagem, uma palavra, uma reflexão, uma breve reflexão que Deus colocou em meu coração. E está lá no livro de Salmos, número 126, Salmo 126, versículos 5 e versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Tem uma outra versão que fala que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O versículo 6 fala assim: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cântico de alegria, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento que se fôssemos falar aqui em investimento financeiro, os especialistas nesta área falam que é na crise que existem os melhores investimentos. E na palavra de Deus, quando se fala a questão da lei da semeadura, também não é diferente. Deus prova a sua mão, Deus prova o seu poder, Deus prova a sua palavra. Ele manifesta a sua palavra em momentos em que não se acredita em que uma semeadura possa frutificar. E o salmista diz aqui para nós, nesse versículo 6, que aquele que leva a preciosa semente, não é qualquer semente, ela é preciosa. Se ele vai andando e chorando, ele voltará sem dúvida. A palavra de Deus, ela é muito eficaz nesse ponto. Sem dúvida, sem erro. Não vai ter dificuldade. Eles vão trazer consigo os seus molhos com alegria. Eu separei alguns versículos aqui para nós meditarmos nessa palavra da semeadura. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 4. Salomão fala aqui da pessoa que não semeia. Diz assim a palavra de Deus: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Aquela pessoa que fica parada, só esperando alguma coisa acontecer, ela não semeia. E aquele que fica olhando as nuvens passando também, ela também não vai colher, porque ela não está semeando. E tudo indica para nós, nesse momento, que nós não deveríamos semear. Mas a palavra de Deus vem de encontro com essa realidade e nos ensina nessa tarde que nós devemos semear. Mesmo que seja chorando, mesmo que seja pranteando, a preciosa semente deve ser semeada. A palavra de Deus é a semente. E é nesses momentos que ela deve ser pregada. Nos momentos de dificuldades, no momento de angústia. Você talvez na sua casa esteja passando momentos difíceis. Nós imaginamos isso. Estamos vivendo um momento novo para todos. Mas nesta tarde, em nome de Jesus, na autoridade do Senhor e do Espírito Santo, eu quero te dizer que o seu choro não é em vão. A sua dificuldade não é em vão, porque continue semeando, mesmo que seja chorando. Porque o Senhor, ao seu tempo, vai trazer alegria, vai trazer a sua bênção, vai trazer a sua paz, vai trazer aquilo que você está pedindo ao Senhor. No nome de Jesus, nessa tarde, continue semeando. Não faça igual aqui o escritor aos Eclesiastes, Salomão, fala que aquele que observa o vento nunca semeará. Ele não vai semear, ele fica parado. Aquele que olha as nuvens passar, ele também não vai colher. E muito pelo contrário, a nossa igreja, pastor Toninho sempre tem falado aqui que a igreja ela não parou, e realmente não parou. As portas estão abertas das 8 da manhã às 8 da noite, para que você venha, exclusivamente essa semana, para que você venha ao templo, dobre os seus joelhos e busque a Deus. Busque a presença do Senhor. Busque a preciosa semente que é a palavra de Deus. Ela nos enriquece, ela nos traz paz, ela nos traz ânimo. Aleluia.
A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz em todos os momentos. Além do versículo de Eclesiastes, o apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. O apóstolo Paulo nos ensina aqui da pessoa que semeia. E ele fala em quantidade. Fala assim, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. O apóstolo Paulo nos ensina a lei da semeadura em quantidade. E Jesus nos ensina a famosa parábola do semeador, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Jesus sai com os seus discípulos e ele vai ao mar. Muitas pessoas estão ao redor dele, ele acaba entrando dentro de um barco e ele começa a contar a parábola do semeador aos discípulos e à multidão que estava ali. Ele fala que o semeador saiu a semear. Ele saiu a semear. E ao semear, várias sementes caíram em determinados terrenos. Você conhece a parábola que Jesus contou. E ele diz que uma das sementes que o semeador saiu a semear caiu à beira do caminho. E ela não frutificou. Por quê? A pessoa ouviu a palavra de Deus, o semeador pregou, a pessoa ouviu, e logo veio Satanás e retirou aquela palavra que foi pregada, que foi semeada naquele terreno. Nós temos que tomar cuidado nesses dias, meus irmãos, o que nós temos ouvido, o que nós temos falado também, porque nas nossas palavras há poder. Nós temos que tomar cuidado que as palavras que são pregadas nesse altar são vivas e traz vida para nós. E às vezes por um descuido, a palavra é tão abençoada, vem de encontro às nossas necessidades, vem de encontro aos nossos corações, e às vezes por um descuido deixamos que o inimigo venha e leve a semente que foi plantada, a preciosa semente que foi plantada em nossos corações. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. Jesus também fala da semente que caiu no terreno pedregoso. Não tinha raiz, então ela não se frutificou, não cresceu. Nós devemos ter em nossos corações, a palavra de Deus. Nós temos que estar enraizado. Temos que estar, nesses momentos difíceis, com as nossas raízes fincadas na palavra do Senhor, na preciosa semente. Porque nesta palavra pode vir vento, pode vir chuva, pode vir terremotos. Os que ouvem e praticam, como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que os que ouvem e praticam as minhas palavras, elas são como as pessoas, como se fosse uma casa edificada sobre a rocha, que sopraram os ventos, vieram as chuvas, e ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha, sobre a preciosa semente. Aleluia. E Jesus também nos conta sobre a semente que foi lançada entre os espinhos. No versículo de número 18 de Marcos, capítulo 4, depois você pode ver com calma. A semente que caiu entre os espinhos. E eu gostaria de ler esse versículo. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. A preocupação, meus irmãos, nesse momento, ela é inevitável. Todos estão preocupados, nós sabemos disso. A preocupação toma conta praticamente de todo mundo. O medo do amanhã, o medo de perder o emprego, o medo de ser contaminado.
Mas no nome de Jesus, nós cremos na palavra de Deus que nos cura, que nos edifica, que nos sara. Em nome de Jesus eu quero declarar essa bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Semeie a palavra de Deus no seu coração. Regue ela com orações. Regue elas com jejuns. Fiquem firmes, não desanimem. Continue orando. Continue semeando a palavra de Deus, para que ela se frutifique e produza o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, na sua vida, que é paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Quantas pessoas, meus irmãos, sem paciência nesses dias? E é a palavra de Deus que nos traz paciência, é a palavra de Deus que nos traz domínio próprio, mansidão. É nesses momentos que essa semente que nós devemos semear, porque muito em breve nós vamos colher o fruto. Nós estamos chorando, estamos semeando, estamos andando, não estamos parados, estamos continuando semeando neste momento. E com certeza tudo isso vai passar. O pastor Toninho, o pastor Lourdes sempre fala isso aqui no púlpito. Vai passar, vai vir um novo. E quando vir esse novo, com alegria, meus irmãos, nós vamos trazer as nossas colheitas. O Espírito Santo vai derramar sobre nós as bênçãos dos céus, vai derramar sobre nós as promessas que estão escritas nesse lindo livro. Então vamos continuar semeando a vida espiritual, a vida que nos traz consolo, a palavra de Deus, no nome santo de Jesus. E no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala para nós, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 10, ele fala do tipo de semente que nós semeamos. E ele nos adverte, ele fala assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, meus irmãos, aleluia. O que nós estamos semeando? O Espírito Santo de Deus nos fala hoje. Deus nos ensina o que nós temos semeado. Vamos semear vida, vamos semear palavras de consolo, palavras que tragam a nossa esperança, não somente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas na vida dos seus familiares, na vida dos seus vizinhos, dos seus conhecidos, de quem está próximo. Vamos ser semente da rica, da preciosa semente de Deus. Vamos ser vozes da preciosa semente de Deus. E o Senhor há de trazer sobre nós uma colheita muito grande e abençoadora. O pastor Toninho disse aqui domingo passado, sobre essa semana seria uma semana muito abençoada para a Igreja do Evangelho Quadrangular. E realmente está sendo, eu tenho vivido isso. As dificuldades são grandes, mas Deus tem dado para nós muita força, tem dado muita esperança. E eu quero profetizar isso na sua vida. Continue semeando, mesmo chorando, mesmo na dificuldade, não deixe de semear. Semeie na vida dos seus familiares, na vida dos seus vizinhos. Semeie a palavra de Deus. Não é qualquer semente. A palavra de Deus, ela é uma preciosa semente. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, sem erro de errar, com alegria, trazendo consigo a sua colheita. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, nesta tarde. Que Deus abençoe a sua casa. Eu gostaria de fazer uma oração por você, para que você continue semeando. Não se esqueça, a palavra de Deus, ela nos traz vida e vida em abundância. A palavra de Deus, ela é rica, ela é forte, e que ela se ache em nossos corações um terreno
uma terra boa, que foi a quarta semente que caiu. Ela caiu numa terra boa. Que o nosso coração seja uma terra boa, seja uma terra que, ao cair a palavra de Deus, ela produza frutos do Espírito, que abençoe você, que abençoe a sua casa, os seus familiares, que abençoe aqueles que estão ao seu redor. Então, no nome de Jesus, vamos continuar semeando a palavra de Deus nos nossos corações e nos nossos corações de quem está próximo de nós. Essa bênção a colheita vai ser tão grande. Eu estava falando com você aqui, alguém que tem vivido que o peixe tem pulado dentro do barco. Tem pulado muito peixe, que não dá tempo de limpar. Você tem que pegar e colocar no barco do vizinho. Essa bênção está sobre a sua casa. Essa bênção está sobre a sua família. E em nome de Jesus eu quero nesta tarde orar por você, para que você receba a cura de Deus, para que você receba a libertação do Senhor, naquilo que você está precisando, naquilo que você está pedindo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus nós levantamos a nossa voz mais uma vez, intercedendo, Senhor, por essa casa, por essa família, por este marido, por essa esposa, por esses filhos, meu Deus. Independente, Senhor, das situações que têm passado, independente, meu Deus, da maneira que eles têm conseguido viver, nós acreditamos que a semeadura, a lei da semeadura, ela traz para nós, se for plantada numa terra boa, uma colheita abençoada pelo Senhor. Meu Pai, então, em nome de Jesus, eu te peço, tira toda a tristeza, Senhor, tira toda a angústia, tira toda a enfermidade, traga cura, traga alegria, em nome de Jesus, Senhor. Pai, se alguém tem pedido a Ti um emprego, um trabalho, abra as janelas do céu e realize um milagre, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nossa força, nós acreditamos em Ti, nós semeamos a Tua palavra em nossos corações, para que possamos receber a colheita que vem direto do Teu altar, que vem direto do Teu trono, ó Deus. Então, em nome de Jesus, nós abençoamos cada lar e cada família, para a glória do Teu nome. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.